meu nome é Arthur Santos e você está na terceira aula do mini curso sobre o livro Pessoas, Humanas e Divinas. Nas aulas anteriores, na primeira aula, nós vimos uma visão geral do livro Pessoas e depois nós dialogamos um pouco sobre o problema mente-corpo, fiz uma introdução aí ao problema mente-corpo, né, e algumas considerações iniciais. Na aula anterior, nós vimos o idealismo, né? Vimos a tese idealista, principalmente focamos ali no idealismo do Berkeley. E nesta aula, nós estaremos aqui focando no dualismo, tá bom? Dualismo, que é uma das posições mais tradicionais na filosofia da religião, na filosofia da mente. Contudo, nos últimos anos tem perdido espaço para o fisicalismo, tá? E muitas vezes, como eu mencionei na primeira aula, o dualismo ele é desprezado como se fosse uma visão completamente irracional, uma visão retrógrada, ultrapassada. E o meu objetivo nesta aula é demonstrar que não. O dualismo não é, de modo algum, uma visão retrógrada ou ultrapassada, né? Mas é uma visão que tem o seu valor na filosofia da mente contemporânea. E creio eu, dualistas e fisicalistas, assim como idealistas, devem reconhecer isso, né? Então, hoje a gente vai focar no dualismo. Primeiro, no nosso itinerário aqui, eu vou dar uma visão geral do dualismo, tá ok? Explicar o que é o dualismo, as formas de dualismo. Depois eu vou mostrar um argumento a favor do dualismo, que é o argumento modal, a favor do dualismo de substância, que é um argumento baseado lá no René Descartes, que é sem dúvida um dos dualistas mais importantes que existem. E depois eu vou falar sobre o dualismo de substância e a crença cristã, porque muitos dualistas argumentam que a crença cristã requer, ou pelo menos a crença cristã no mínimo é mais compatível com o dualismo do que com o fisicalismo. Então, como muitos dualistas argumentam isso, eu vou fazer algumas considerações aqui sobre o dualismo de substância e a crença cristã. Ok? Então vamos lá, agora vamos falar aqui sobre uma visão geral do dualismo. Gente, primeira coisa importante a perceber aqui. Existem dois tipos de dualismo na literatura filosófica comum, tá bom? Existem autores ainda que falam de mais tipos, mas eu não vou entrar nessa questão, tá bom? Mas, em geral, a gente fala de dois tipos de dualismo. Nós temos o dualismo de substância e o dualismo de propriedades, tá ok? O dualismo, eu vou explicar depois cada uma dessas teses, mas só para vocês entenderem quais são as relações entre elas. O dualismo de propriedades é uma tese compatível tanto com o dualismo de substância, quanto com formas não reducionistas de fisicalismo. Então, o dualista de substância, ele abraça o dualismo de propriedade. E um fisicalista não reducionista pode abraçar também um dualismo de propriedades, tá? Eu vou já explicar o que é o dualismo de propriedades, aí vocês vão entender bem como é que acontece essa compatibilidade. Mas o dualismo de substância é uma tese que implica o dualismo de propriedades. Ou seja, todo dualista de substância, você já vai entender o que é o dualismo de substância? Fique calmo. Todo dualista de substância é um dualismo de propriedades. Então, todo dualista de substância defende também o dualismo de propriedades. Mas nem todo dualista de propriedades é dualista de substância, tá? Porque é possível você ser um dualista de propriedades e defender o fisicalismo. Vamos entender isso melhor. Em primeiro lugar, o que é o dualismo de propriedades? Eu trouxe aqui essa explicação do Dian Zimmermann, tá? Lá na introdução do Pessoas. O Zimmermann diz o seguinte: de acordo com o dualismo de propriedades, as propriedades mentais exemplificadas em nosso mundo seriam, em algum grau, independentes do que se poderia chamar de propriedades puramente físicas. Ou seja,
todas as propriedades postuladas pela física fundamental, com exceção de qualquer uma que possa ter que simplesmente ser identificada com estados ou poderes mentais. O que ele está dizendo aqui? De acordo com o dualismo de propriedades, existem propriedades mentais que são independentes de propriedades físicas. Ou seja, existem propriedades mentais que não podem ser reduzidas e que são independentes das propriedades físicas. Tá bom? É isso que o dualismo de propriedade afirma. Nesse sentido, tá? Nesse sentido, todo dualista de substância, porque o dualista de substância a gente vai ver depois que ele diz que existe um corpo material e uma mente imaterial. Nesse sentido, todo dualista de substância é um dualista de propriedade. Por quê? Porque o dualista de substância ele concorda que existem propriedades mentais e propriedades físicas que são independentes. As propriedades mentais são independentes das propriedades físicas. Dualistas de propriedades e dualistas de substância afirmam isso. Mas um fisicalista não reducionista, que é aquele que diz que, olha, os seres humanos são entidades físicas, contudo, as propriedades mentais não são reduzidas às propriedades físicas, o dualista não reducionista ele também pode dizer que existem as propriedades mentais em algum grau independentes das propriedades puramente físicas. Em algum grau, não são totalmente para o fisicalista, tá bom? Mas ele pode concordar, um fisicalista não reducionista, ele pode concordar com o dualismo de propriedades, ok? Então é nesse sentido que o dualismo de propriedades é uma visão que é compatível com tanto com o dualismo de substância quanto com o dualismo de propriedades. Prova disso é que, geralmente, os fisicalistas respeitam mais o dualismo de propriedades do que o dualismo de substância. Por exemplo, eu citei na aula passada o trecho de um filósofo da mente chamado Robert Lawrence Kuhn, que é um fisicalista não reducionista, tá? E o Robert Lawrence Kuhn, ele fala do dualismo de propriedades como sendo uma visão respeitável na filosofia da mente contemporânea. Ele já não fala exatamente a mesma coisa sobre o dualismo de substância. O Robert Lawrence Kuhn ele já tem críticas mais pesadas contra o dualismo de substância que a gente vai ver no próximo slide. A gente não vai ver as críticas do Lawrence Kuhn, né? A gente vai ver a visão do dualismo de substância em geral. Mas eu estou exemplificando isso para mostrar para vocês que na filosofia da mente contemporânea, os fisicalistas eles ainda vão ter mais apreço pelo dualismo de propriedades do que pelo dualismo de substância. O dualismo de substância, infelizmente, hoje, ele sofre de bastante preconceito entre alguns filósofos, entre muitos filósofos da mente, ok? Então vamos lá, eu já falei várias vezes do dualismo de substância e é no dualismo de substância que a gente vai se concentrar nessa aula, tá? Mas o que é o dualismo de substância? Citando de novo Dias Zimmermann. Eles, os dualistas de substância, acreditam que para cada pessoa que pensa ou tem experiências, há uma coisa, uma alma ou substância imaterial, espiritual, perdão, que carece de muitas das propriedades físicas que o corpo compartilha com objetos materiais não pensantes. E eles acreditam que essa coisa extra é essencial para a pessoa e, de uma forma ou de outra, responsável pela vida mental da pessoa. Então, o que o dualista de substância afirma? Ele diz que, olha, toda pessoa ela tem uma alma ou uma substância espiritual, uma mente imaterial. A gente pode escrever da maneira mais neutra possível, uma mente imaterial, tá? E essa mente imaterial, ela não tem as propriedades físicas que o corpo compartilha com objetos não pensantes. Então, por exemplo, eu tenho propriedades físicas que eu compartilho com objetos não pensantes. O que meu corpo tem? Tamanho, por exemplo, né? Minha barriga cada vez maior, tem um peso, tem um tamanho, e aí eu compartilho isso com outros objetos materiais não pensantes. É uma propriedade. Mas a mente
de acordo com o dualismo, a mente é uma substância imaterial que não tem essas propriedades físicas. E não somente isso, o dualista, ele também afirma que essa coisa extra, né, essa mente imaterial é essencial para a pessoa. E ela é responsável pela vida mental da pessoa. Então, o que é responsável pelo meu ato de pensar? É a minha alma imaterial, é uma substância imaterial que é responsável pela minha vida mental. Então eu não sou apenas corpo, eu sou corpo e alma, tá? É isso o que o dualismo de substância afirma. Então nota que ele dá um passo além do dualismo de propriedades. Ele afirma não apenas que as propriedades mentais são em algum nível independentes das propriedades físicas, mas ele afirma também que nós temos uma substância imaterial que é chamada de, pelo menos costuma ser chamada de alma. Você não precisa chamar de alma para ser um dualista de substância, tá bom? É só que é assim que é chamado tradicionalmente. Então, nós temos essa substância imaterial. Tá? Alguns dualistas vão afirmar que nós somos nossas almas e nós temos um corpo. Outros vão afirmar que nós somos esse composto de corpo e alma. Tá? Não nos cabe aqui no momento, a gente não vai entrar nessa questão, não nos cabe definir uma das duas teses ou coisa do tipo. Não. O ponto é, existem dualistas que afirmam que nós somos a alma e temos um corpo, e existem dualistas que afirmam que nós somos um composto de corpo e alma. Tá ok? É importante manter em mente essa distinção, porque às vezes as pessoas fazem críticas ao dualismo como se todo dualista dissesse que nós somos uma alma que tem um corpo. Mas nem todo dualista... E aí diz assim, o dualista desvaloriza o corpo, mas isso não é necessariamente verdadeiro. Tá bom? Porque existem dualistas que afirmam que nós somos esse composto de corpo e alma. Tá? Então, ideia básica, ideia central, grave na mente, porque isso aqui vai ser muito importante para a leitura do livro. Para o dualismo de substância, nós temos nós, pessoas, né? Nós temos uma mente imaterial, que é responsável pela nossa vida mental, e um corpo. É isso que é o dualismo de substância. Exemplos aqui, exemplos de dualistas de substância. O mais clássico de todos é o René Descartes. Tá bom? O mais clássico de todos é o René Descartes. Nós temos também hoje aí o Richard Swinburne. O Richard Swinburne tem um livro que já se tornou um clássico na discussão, que é o The Evolution of Soul, né? A evolução da alma. E já se tornou um clássico na defesa do dualismo de substância. E nós temos também o Alvin Plantinga, tá? Alvin Plantinga, tanto o Swinburne quanto o Plantinga, eles têm artigos aqui defendendo o dualismo de substância no livro Pessoas. Então, o Swinburne e o Plantinga, eles têm artigos sobre esse tema aqui no livro. Eles defendem o dualismo de substância nesse livro, tá bom? E o Plantinga, ele faz algumas considerações especiais aí, assim como o Swinburne, sobre doutrina cristã e o dualismo de substância. Nós vamos retomar algumas dessas considerações no final da aula, porque eles argumentam que o dualismo de substância ele é mais compatível com a doutrina cristã do que o fisicalismo. Tá? É importante dizer isso, eles não estão dizendo que então cristãos fisicalistas são hereges. Não, eles não dizem isso, não chegam nem perto de dizer isso, tá bom? Mas sim que o dualismo de substância é mais compatível, se adequa melhor à doutrina cristã. É esse o argumento tanto do Plantinga quanto do Swinburne. Tá? Mas agora, antes de fazer as considerações sobre a crença cristã, a gente vai ver um argumento religiosamente neutro
a favor do dualismo de substância, que é o argumento modal a favor do dualismo de substância, ok? Argumento modal aqui porque ele pensa no conceito de possibilidade. E aí eu trouxe eu trouxe uma citação muito legal de dois autores que estão no livro Pessoas, que eu achei uma citação bem curiosa, associada a uma ilustração muito interessante. Eis aqui Gasparzinho, o fantasminha camarada. Né? Você que assistiu os desenhos do Gasparzinho, os filmes do Gasparzinho. Eu assistia muito os desenhos e os filmes ali do Gasparzinho. Mas o que tem a ver o Gasparzinho com a nossa discussão? O Gasparzinho, como todo fantasma, ele é descorporificado. Ele não tem corpo. Ele é uma substância pensante, tá? Ele é um ser pensante que não tem corpo. Esse é o Gasparzinho, tá? E aí eu trouxe essa citação desses dois filósofos que escrevem um pequeno artigozinho no Pessoas, que é o Hart e o Yachizawa. Eles dizem o seguinte: eles estão resumindo aqui um argumento cartesiano até, um argumento cartesiano a favor do dualismo de substância. O que você pode imaginar é possível. E você pode imaginar estar descorporificado. Portanto, você poderia estar descorporificado. Dessa forma, você não depende da existência de seu corpo para existir. E, portanto, a tese do dualismo cartesiano e platônico é verdadeira a seu respeito. O dualismo faz parte do nosso admirável senso comum. Essa frase final é interessante, né? Pessoas geralmente sem inclinações filosóficas ou sem inclinações científicas geralmente pressupõem uma visão dualista. Se fala de alma, né, constantemente. Nas músicas românticas, pensa ali no Fábio Júnior cantando sobre as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. É a alma gêmea, né? E isso está muito no senso comum das pessoas. Então, o senso comum das pessoas ele traz muito a ideia de um dualismo. Contudo, ele traz aqui também um argumento, um resumo de um argumento. Você pode imaginar estar descorporificado. E o que você pode imaginar é possível. Você tem que pressupor isso. Alguns vão fazer a crítica justamente a essa inferência. Alguns vão dizer que nem tudo que você pode imaginar é possível, tá bom? Mas o argumento pressupõe aqui que o que você pode imaginar é possível. Então, ele vai dizer, então, se você pode imaginar estar descorporificado, é possível que você esteja descorporificado. Então você não depende da existência do corpo para existir. Ou seja, você pode existir de modo dependente do corpo. Isso significa que você deve ter uma substância imaterial independente do corpo. É esse o argumento modal. De modo mais preciso, a gente pode colocar esse argumento da seguinte maneira. Inspirado em René Descartes, isso daí está lá, é uma inspiração que vem lá das Meditações 6, da sexta meditação de Descartes. Tá? O argumento modal prossegue da seguinte maneira. A primeira premissa: eu sou possivelmente desencarnável. Ou seja, eu poderia viver fora do meu corpo. Tá? Eu poderia sobreviver sem meu cérebro ou meu corpo. É isso que diz a premissa. Note que ela já está presumindo aqui que aquilo que você pode imaginar é possível. Ela já está presumindo a possibilidade de ser desencarnável. É isso que alguns filósofos vão negar, tá bom? Alguns vão negar justamente essa possibilidade. Ele continua: nem meu cérebro, nem meu corpo são possivelmente desencarnáveis. Eles não poderiam sobreviver sem que fossem físicos. Obviamente, necessariamente, nosso cérebro, nosso corpo são físicos. Eles são físicos. Eles são constituídos por propriedades físicas
e eles não poderiam ser desencarnados. Assim, não sou meu cérebro ou meu corpo. Porque eu não sou meu cérebro ou meu corpo? Porque eu posso ser desencarnável, mas meu cérebro ou meu corpo não. Então eu não sou meu cérebro ou meu corpo. Depois ele diz, sou uma alma, um cérebro ou um corpo. Eu já sei que eu não sou um cérebro. Eu já sei que eu não sou meu corpo, então só sobra uma opção. Portanto, sou uma alma. É esse o argumento modal a favor do dualismo, tá bom? Eu usei esse argumento aqui porque ele é o argumento, não que ele seja o melhor argumento a favor do dualismo de substância, tá bom? Existem até argumentos que eu acho mais interessantes, mas eu usei ele aqui porque ele é o mais tradicional, justamente porque ele vem lá do Descartes, que novamente, Descartes é um dos grandes nomes do dualismo de substância. Na modernidade é o grande nome do dualismo de substância. Então, eu trouxe aqui justamente por ser o argumento mais tradicional a favor da tese dualista, tá bom? Mas a gente pode encontrar outros argumentos bem diferentes, alguns até mais interessantes do que esse argumento. Ok? Visto esse argumento, nós podemos ir para a parte final. E para finalizar, eu quero fazer considerações sobre o dualismo de substância e crença cristã. Tá bom? É isso que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Muitos dualistas de substância cristãos acreditam que a crença cristã, no mínimo, sugere motivos para a adoção de alguma forma de dualismo de substância. Eu digo no mínimo porque alguns dizem que ela requer o dualismo de substância, mas vamos manter aqui vamos manter aqui a exigência mínima, que é a ideia deles de que, no mínimo, sugere um dualismo de substância, tá bom? Entre eles, entre os que pensam assim, estão Alvin Plantinga, Richard Swinburne, Moreland e o William Lane Craig, tá? Eu vou começar aqui citando o Moreland e o Craig, no livro deles, Filosofia e Cosmovisão Cristã. Você que quiser também uma outra introdução à filosofia, essa é uma boa recomendação de leitura, tá? É um curso bem amplo de filosofia, que toca vários tópicos. Livro para você passar aí um semestre inteiro lendo. Com bastante calma, atenção. Tá? Recomendo bastante. O Moreland e o Craig dizem: a alma barra espírito é um componente imaterial diferente do corpo. E aí eles citam textos bíblicos. Que a morte envolve o abandono do corpo pela alma. E que após a morte, a alma continua existindo em um estado desencarnado intermediário, esperando a ressurreição do corpo. Tudo isso é o que o Moreland e o Craig afirmam que é o ensino bíblico. Então, de acordo com eles, o ensino bíblico requer a crença, né, em uma alma distinta do corpo. Por quê? Porque quando nós morremos, de acordo com eles, a alma abandona o nosso corpo e vai até Deus, e ela passa a existir em um estado intermediário desencarnado. A alma não está em contato com o corpo, e aí ela vai esperar a ressurreição do corpo no último dia. E isso, eles vão dizer, é um ensino bíblico acerca do tema. De fato, essa é a posição mais tradicional na história da igreja, tá bom? Acerca dessa questão de morte e ressurreição, essa é a posição mais tradicional. A maior parte das tradições cristãs acredita em um estado intermediário antes da ressurreição do corpo. Tá? Isso é algo muito presente na maior parte das tradições cristãs. São poucas as tradições que negam essa doutrina. Também é algo que, por exemplo, estudiosos como N.T. Wright apontam que já estava no judaísmo do Segundo Templo. Então, os judeus do Segundo Templo, os judeus do primeiro século, já tinham essa crença em um estado intermediário, e aí depois, esperando a ressurreição do corpo. Então, assim, é uma posição de fato muito tradicional na igreja, a posição de que a Bíblia requer essa visão. E assim, então, isso iria, no mínimo, iria requerer, no mínimo, uma forma de dualismo de substância.
Então, Plantinga, ele elenca alguns motivos para que um cristão seja um dualista de substância. O que o Plantinga argumenta? Em primeiro lugar, ele diz que, dado o teísmo cristão, nós sabemos que é pelo menos possível que existam seres pensantes e imateriais, como Deus e as criaturas angélicas. Tá? Então, nós acreditamos que Deus existe. Deus é um ser pensante e ele é imaterial. Então, é possível que existam. Óbvio. Se Deus existe, nós sabemos que Deus existe, né? Então, é possível que exista. O segundo motivo é que essas considerações da fé cristã respondem às objeções de que seres pensantes e materiais não são possíveis. Porque muitos fisicalistas, eles argumentam contra o dualismo de substância, dizendo que seres pensantes e imateriais não são possíveis. Tá? Mas as considerações que surgem da fé cristã sobre a existência de Deus como um ser pensante e imaterial responderia a essa objeção. Para o cristão é possível, porque a nossa crença básica inclui um ser pensante e imaterial. Tá bom? Além disso, ele vai dizer que certas doutrinas cruciais do cristianismo, como a encarnação de Cristo e a ressurreição dos mortos, se adequam muito melhor com o dualismo do que com o materialismo. Essa questão da ressurreição, sabe a fala anterior do Moreland e do Craig? Né? De que há um estado intermediário, onde a alma aguarda a ressurreição dos mortos. É isso que o Plantinga está dizendo. E também a encarnação de Cristo. Né? A encarnação de Cristo, ela é tradicionalmente pensada em termos dualistas. Então, é muito mais fácil você pensar um modelo filosófico da encarnação, de cristologia, se você abraça justamente o dualismo de substância, tá bom? Porque aí vai se pressupor justamente que a pessoa divina que é Cristo, ela não pode ser inteiramente física. Ok? Então, certas doutrinas centrais do cristianismo se adequam melhor com o dualismo. É isso que o Plantinga argumenta. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês também que existe uma tentativa de cristologia fisicalista. Mas, ainda assim, em geral, os modelos filosóficos para a encarnação, eles são modelos dualistas. E o Plantinga vai dizer também que o ensinamento bíblico parece pesar a favor do dualismo de substância. Aí ele cita algumas abordagens exegéticas, né, da Bíblia, embora ele mesmo não seja um exegeta, mas aí ele cita essas abordagens, tá bom? O Richard Swinburne, ele também diz o seguinte: uma vez que eu sou uma substância puramente mental, posso esperar continuar a existir após a destruição do meu corpo, e talvez então receber um novo corpo. A ressurreição do corpo de todos os seres humanos no último dia, a ressurreição final, é uma doutrina central do cristianismo. Católicos, ortodoxos e muitos protestantes também acreditam que a pessoa continua a existir sem o corpo no período entre a morte e a ressurreição geral. Ambas essas doutrinas são totalmente compatíveis com a explicação da natureza humana que defendi neste artigo. O que o Swinburne está dizendo? Ele está dizendo que o dualismo de substância, ele é mais compatível com a ressurreição do corpo e com essa noção de estado intermediário, que é abraçado pela maior parte dos cristãos no mundo, do que o fisicalismo. Tá? Então, para ele é muito importante que essa visão de dualismo de substância seja compatível com a doutrina cristã. Se Plantinga, Swinburne, Moreland e Craig estiverem corretos, então é mais plausível para o cristão ser dualista do que fisicalista. Então, o cristão, ele tem motivos, se eles estiverem corretos, o cristão tem motivos para abraçar o fisicalismo. O cristão tem motivos para abraçar o dualismo, tá? Abraçar uma forma de dualismo de substância. É claro, a explicação exata desse dualismo de substância pode variar, mas ainda assim é um motivo teológico do cristianismo para se adotar o dualismo de substância.
Então hoje nós tivemos aqui uma visão geral do dualismo, tá bom? Vimos o que é o dualismo de propriedade, o dualismo de substância. Vimos também o argumento modal a favor do dualismo de substância, que vem lá do René Descartes. E, por fim, fizemos algumas considerações sobre o dualismo de substância e crença cristã, tá bom? Onde a gente viu alguns filósofos como Plantinga, Swinburne, Moreland, Craig, argumentando justamente que a crença cristã, ela, no mínimo, sugere alguma forma de dualismo de substância, tá ok? Muito obrigado por me acompanharem em mais essa aula. Espero que vocês estejam aqui para as nossas próximas 2 aulas. Na próxima aula iremos falar do fisicalismo. E esta videoaula contou com o apoio da Bolsa 62.163 da John Templeton Foundation. Todas as opiniões aqui expressas são de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da John Templeton Foundation. Muito obrigado e até a próxima aula.